Eu quero compartilhar a palavra do Senhor ao teu coração e depois eu quero orar para abençoar a sua vida, continuar te abençoando em Cristo Jesus. Eu não sei se você tem a tua Bíblia aí no celular, ou a sua Bíblia está com você aí, na cama, na sala, no carro, não sei onde você está assistindo, mas eu vou ler um texto de Gênesis do capítulo 12. A palavra é sempre profética, mas eu creio que é uma palavra profética para esses dias, para as nossas vidas. E eu quero pedir ao Espírito Santo que fale conosco, em nome de Jesus, através dessa palavra e dessa porção, de Gênesis 12. Está escrito assim, Gênesis capítulo de número 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu li na Nova Versão Internacional, mas na Almeida Revista e Corrigida, esse texto diz: "Se tu uma bênção". É sobre isso que eu quero falar com você. Se tu uma bênção. Onde você estiver, ore em concordância comigo e vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Pai de graça e de glória, obrigado pela tua presença que nos envolve, pelo teu poder que nos sara, restaura em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós a lemos e ela é base, porque a tua palavra se renova a cada dia. Então nós queremos caminhar nessa base, nós queremos caminhar, Senhor, nesse caminho profético, ser guiados pela luz da tua palavra, pela lâmpada do teu Espírito. Então, Senhor, nos mostra, além do que eu li, a revelação dessa hora, a profecia desse momento. Fala na vida dos meus irmãos, essa pessoa que está me ouvindo agora, que vai ouvir essa mensagem, essa pregação. E Pai, mais uma vez eu te peço, me usa, humildemente eu te peço, Espírito Santo, me usa como canal. Eu me diminuo totalmente, eu me rendo completamente, para que o Senhor fale através da minha vida. Me usa, Senhor, para ser bênção na vida das pessoas que estão ouvindo, na vida, Senhor, dessa família. Que seja, Deus, uma instrução profética para nós, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Esse texto da Bíblia que fala sobre o chamado de Abrão, ele é um texto conhecido, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Abrão estava com mais de 70 anos, sem filhos, aqui, quando o Senhor vai fazer uma promessa, e um chamado de uma promessa, e Deus vai dizendo: Abrão, sai da tua tenda, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu te farei uma grande nação. E ele não tinha filhos, com mais de 70 anos, né? Não tinha capacidade mais de ser pai também. E a Bíblia diz que o Senhor continua respondendo a ele, continua falando, dizendo: eu te abençoarei, e a partir do momento que eu te abençoar, você será uma bênção. Se tu uma bênção, e todas as pessoas que abençoarem você serão abençoadas, os que te amaldiçoarem, amaldiçoados serão. Em ti serão benditas ou abençoadas todas as nações da terra. E é interessante, irmãos, que ele recebe, através desse encontro, ele recebe
Graças a Deus. Opa, tem um probleminha aqui. Voltamos. E ele recebe essa palavra maravilhosa. E ele crê naquilo que ele ouviu. E ele, na dependência de Deus, porque sabia que não era capaz de viver aquilo sozinho, ele vai ao encontro dessa palavra. Ele sai da sua casa, leva sua esposa junto. E ele vai ao encontro da terra, do lugar que o Senhor havia prometido para ele. Eu quero falar com você também nessa manhã, irmão, que mais do que nunca nós precisamos ouvir o que Deus fala. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Logo após nós ouvirmos, nós precisamos acreditar, dar credibilidade, crer no que Deus falou. Crer, segundo a Bíblia, é fé. E fé não é aquilo que eu vejo. Paulo disse aos Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Então eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver acontecer. Eu creio dentro de mim, naquilo que eu ouvi Deus falar comigo. E Deus, Ele pode usar muitas coisas para falar com você, de muitas formas. Ele pode falar através de pessoas, através de canções, através de cantores, através de cultos, pregações, através da Bíblia. Aliás, é sempre como Ele fala, através da palavra. Você precisa ouvir, crer e saber que para viver o que Deus tem para você, sozinho você não é capaz. Abraão, quando recebeu aquela palavra, ele era incapaz de viver a promessa. Eu estou falando de uma pessoa incapaz de viver sozinho a promessa de Deus. Eu estou falando de uma pessoa que sozinho seria incapaz de ver um milagre romper. Mas porque Deus estava falando, ele ousou ouvir. Ele foi ousado em crer e dependeu que Deus faria o que ele estava falando que faria. É assim que eu preciso andar nesses dias, irmãos, ouvir o que Deus está falando, crer no que o Senhor está falando e me colocar em total dependência para que o Espírito de Deus possa fazer aquilo que somente Ele é capaz de fazer. É tão interessante que mesmo partindo em direção àquela promessa, Abraão só foi ser pai com mais de 90 anos, para mostrar a incapacidade humana diante do poder de Deus. Deus é todo poderoso, o nosso Deus é todo capaz, o nosso Deus é todo poderoso, e Ele pode e Ele faz todas as coisas. Ele creu, porque ele havia ouvido Deus falar, e ele entrou num lugar chamado dependência, que foi a palavra da semana passada, irmão. É o que Deus espera de mim e de você, a dependência. E eu ensinei os irmãos na semana passada, aqui no templo da MISP, que dependência não é não fazer nada. As pessoas pensam, eu vou depender de Deus, agora eu não vou mais trabalhar, não vou mais estudar, eu não vou mais ter sonhos, eu não vou fazer mais o meu projeto, eu não vou ter mais o sonho de ter o carro que eu queria, a casa que eu queria, a empresa que eu tenho sonhado. Eu vou depender do Senhor, não vou fazer mais nada. Irmão, depender do Senhor não significa não fazer nada, mas é fazer o que tiver que ser feito, só que com direção, a direção que Deus me dá, porque Deus fala e Ele vai nos direcionando, ainda que você não saiba o caminho inteiro, e que as lâmpadas vão se acendendo passo a passo, Ele vai mostrar a direção para você. Estou profetizando, você não vai viver nessa terra sem direção, você vai viver direcionado, se você viver em dependência. Então Deus te dá direção. Eu não vou ficar sem fazer nada, eu preciso fazer o que tiver que ser feito com direção, estratégia e com a bênção de Deus. Direção vai mostrar
o teu passo a passo, o que é que você vai fazer, irmão, o teu chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida, o que é que Ele quer através de você. Isso é direção. Estratégia é como isso vai acontecer. Eu creio que nesses dias Deus vai dar estratégias para pessoas, para cumprimento do plano e do propósito que Ele tem na vida delas. Receba em nome de Jesus essa palavra. O Senhor vai te dar novas estratégias nesses dias, na tua dependência. E isso vai acontecer debaixo da bênção de Deus. A bênção do Senhor é o poder capacitador para você viver algo que naturalmente você não viveria. A bênção do Senhor é você ter aquilo que você não teria pela sua própria capacidade, não viveria pelo seu próprio esforço. Tem coisas, irmãos, que você já viveu e vai viver, que está atrelado à bênção de Deus. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua vida. O Senhor, Ele quer abençoar a sua vida. Receba essa palavra, receba essa profecia. Deus, Ele quer abençoar você, irmão. Ele quer tornar a sua vida uma bênção para outras pessoas. Foi o que o Espírito de Deus me mandou compartilhar. Jefferson, diga para os que estarão ouvindo: eu quero abençoá-lo, eu quero abençoá-la, e eu quero tornar a sua vida uma bênção para outras pessoas. Esse é o propósito para você. Pastor, o que Deus tem para a minha vida? Você pode dizer? Posso. Deus quer abençoar você em Cristo Jesus e tornar você uma bênção para a vida de outras pessoas. Vou dizer de novo: Deus quer abençoar você em Cristo Jesus e tornar você uma bênção na vida de outras pessoas. Irmãos, quando o Senhor Ele disse para Abrão: Abrão, eu te abençoarei. A palavra diz no original hebraico, eu não sei a pronúncia correta, mas é Baraque. E Baraque é interessante que também significa abundante, completo, absoluto. Baraque significa abundante, completo, absoluto. E isso me traz a palavra que Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, zoe, que é vida sem fim, e a tenha plenamente, que significa vida abundante, superabundante em quantidade e qualidade, suficiente para ter e para sobrar, com excesso, aumentado, suprido, crescente, acumulado, permanecendo, em nome de Jesus. É isso que Deus tem para mim, e é isso que Deus tem para você. Quando Deus disse eu vou te abençoar, ou eu te abençoarei, na mente de Deus vou tornar você uma pessoa abundante, vou tornar você uma pessoa completa, você vai ter ao ponto de superabundar, ao ponto de você ter em quantidade e qualidade, Abrão. Você não vai ser capaz de viver o que eu tenho para você, mas na dependência, eu vou fazer isso acontecer. Na dependência, eu farei isso acontecer. Em nome de Jesus, creia que é na dependência que você tem de Deus que isso vai acontecer na sua vida. Querido, eu estou profetizando aos que crê. O Senhor quer abençoar você, e mais do que te abençoar, Ele quer tornar a sua vida uma bênção. Por isso que Ele disse: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Essa palavra, quando Deus disse sê tu uma bênção, vem do termo hebraico biraká, que significa ser tu generoso, benevolente. Ser tu generoso, benevolente, significa um dispenseiro, um dispensador na vida de outras pessoas. Na prática, Deus estava propondo para Abraão:
vou te abençoar, vou te dar uma descendência, vou te fazer conhecido, e através de você, quando eu te tornar uma pessoa completa, superabundante, você vai ter tanto para você, a ponto de você poder dividir. Eu vou fazer você uma bênção na vida de outras pessoas. Se tu uma bênção. Irmãos, o Espírito do Senhor, Ele está dizendo para você, Ele quer abençoar a sua vida, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Então receba o que eu quero profetizar nessa manhã. Deus está fazendo depósitos em sua vida. Deus está fazendo depósitos na sua vida agora. Há uma transferência do céu para a terra. Ele quer abençoar pessoas através de você. Por isso os céus estão abertos sobre a nossa cabeça, e tem algo vindo do céu que vai vir sobre a tua vida. São depósitos celestiais que estão sendo transferidos para você agora. Se você depender do Senhor, irmão, em nome de Jesus, Ele quer te abençoar, e Ele quer te tornar uma bênção na vida de outras pessoas dessa terra. É possível Deus levantar você como instrumento de bênção para a tua família. Pastor, a minha família é muito humilde. Nós somos muito humildes, e gostaria muito de ser aquele que pode abençoar a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu gostaria de abençoar meus vizinhos. Eu gostaria de ser uma pessoa que tem uma empresa para contratar outras pessoas. Eu gostaria de ser usado ministerialmente para curar, para libertar, para salvar, para restaurar. Irmão, o que você quer, Deus quer também. Esse faz parte do plano de Deus. Ele quer abençoar você, para que você seja e se torne uma bênção na vida de outras pessoas também. Irmãos, é chegado o tempo de eu e você sermos pontes entre pessoas. Nós precisamos ser ponte entre pessoas. Nós não precisamos ser muros, nós temos que ser a ponte. A religião cria muros, esse pode, esse não pode. Mas o Evangelho cria pontes. Nós precisamos ser ponte de salvação na vida das pessoas. As pessoas têm que encontrar em nós o caminho da salvação. A mesma salvação que Deus me abençoou tem que se tornar uma bênção na vida de outros. E sabe, irmão, o que eu tenho aprendido nesses dias é que Deus usa a igreja como uma ponte para abençoar pessoas. Eu disse para a pastora Érica essa semana, existem muitas pessoas que têm recursos financeiros e que têm um coração generoso, porque a palavra diz: se tu uma bênção, seja você o abençoador, seja você o generoso, seja você aquele que vai dar, o que vai dispensar aquilo que vai sobrar na sua vida. Eu te abençoarei, se tu uma bênção. E Deus usa a igreja como essa ponte, porque existem pessoas que têm recursos financeiros, elas têm bens materiais, elas têm condições de doar cestas básicas, ela tem condição de doar dinheiro, ela tem condição de mudar a realidade social de muitas pessoas, exercendo o que a Bíblia chama de justiça social. Irmão, é tempo da igreja se levantar para exercer justiça social nessa terra. Queridos, a igreja precisa ser uma ponte, porque às vezes existem pessoas que têm recursos, elas têm bens materiais, mas elas não conseguem chegar aonde a igreja chega. A igreja é plural, ela congrega aquele que tem, aquele que não tem, ela congrega aquele que tem muito conhecimento, aquele que tem pouco conhecimento, ela abriga aquele que mora em casas muito boas e aqueles que nem têm casa para morar.
E é chegado o tempo de nós sermos a ponte que Deus vai usar para abençoar outras vidas. A igreja não é feita para sustento humano, para sustento de uma pessoa, para sustento de um líder. A igreja é feita de pessoas que amam outras pessoas, que estendem a mão, e que são pontes e conexões divinas, para estender a mão e dar o pão para quem não tem pão. A gente talvez não seja capaz de fazer tudo, mas a Bíblia diz: aquilo que tiver na sua mão e na sua capacidade, faz de melhor. Nessa semana, e diante da fase que nós estamos, irmãos, eu quero chamar você como igreja. O Senhor quer te abençoar, igreja. O Senhor quer abençoar você, para que você seja uma bênção para outras pessoas. Nessa semana, nós conseguimos abrir o nosso mercado social aqui. Fiquei feliz demais da conta, porque nós conseguimos abençoar pessoas já doando alimentos. Tem coisas que vão além do nosso recurso. Um irmão que congrega conosco mandou uma foto de uma família que mora numa casa muito simples, com telha de brasilite, e por causa da chuva que caiu, quebrou todas as telhas, e eles ficaram debaixo da chuva, cobertor molhado, colchão molhado, desesperados, perderam a comida. Eu disse para esse irmão: nós precisamos acionar os departamentos públicos, nós precisamos acionar os órgãos do governo que podem ajudar. Nós precisamos entrar em contato com a prefeitura, com os órgãos ligados à prefeitura para assistir essa família. E é tão interessante, queridos, que como igreja nós não temos capacidade no momento para fazer isso, mas nós podemos ser a ponte, a ligação entre pessoas. Aquele irmão conseguiu o contato com a defesa civil, e a defesa civil foi atrás dessa família, e pelo testemunho que ele me contou, o governo vai ceder para essa família o aluguel social. Mas eu disse para ele: agora o que nós podemos fazer, nós vamos fazer, temos alimento, então venha no templo, e nós vamos separar, a equipe vai separar para você alimento para você levar para essa família. Irmãos, tem coisa que já está na nossa vida e a gente tem que entregar, mas tem coisas que nós vamos servir de pontes e de conexões. O que nós precisamos é dizer: Senhor, usa a minha vida, eu quero ser bênção na vida de alguém. Seja uma ponte entre pessoas. O que Deus está propondo para você e para mim e para a igreja é algo grande, irmãos. Deus quer fazer algo grande nessa igreja. Deus quer fazer algo grande. Eu não estou falando da denominação. Através da sua igreja. A igreja não é a placa, a igreja não é a denominação, a igreja não é um apóstolo, a igreja não é um pastor, a igreja é o corpo de Jesus Cristo nessa terra. E pela multiforme sabedoria de Deus, ela pode ser usada, ainda que haja uma diferença na ministração, na pregação, talvez haja diferenças teológicas, mas o amor é igual para todo mundo, a palavra é a mesma: eu te abençoarei, seja você uma bênção no lugar que eu te enviarei. Essa palavra é para nós, irmãos. Deus está propondo algo grande para você, algo que sem Ele você não viveria, mas Ele vai fazer acontecer. Estou profetizando que o que Deus está propondo, Ele vai fazer acontecer. O que Deus está propondo para você, Ele vai fazer acontecer. Irmão, Deus não vai agir pelas suas forças, Deus vai agir na sua fé. Sai desse lugar de paralisia e deixa a necessidade do outro comover o seu coração.
e deixe essa palavra entrar dentro de você. Aquilo que sobra na sua vida vai servir de bênção na vida de muitos, e eu quero profetizar que vai sobrar muito, ao ponto de você repartir para muitos, em nome de Jesus. Vai sobrar muito para você repartir para muitos. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Faz o que Abraão fez: ouviu, creu e dependeu que Deus era capaz de fazer aquilo que ele estava falando. Entrega, confia e Deus faz. Entrega, confia e Deus faz. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele faz. Deixa eu te dizer algo que o Espírito de Deus me falou essa semana. Se o governo humano não governar, os recursos de Deus serão transferidos para a igreja distribuir. E agora, irmão, está na hora da igreja ser responsável, está na hora dos líderes serem responsáveis, para ser justiça social para essa nação. O Senhor me disse: Jefferson, vocês estão entrando num tempo de plenitude de justiça, e eu estou pregando a justiça. Se o governo dessa terra, o governo político, o governo humano, não distribuir os recursos que Deus está entregando, esses recursos serão transferidos para a igreja, e a igreja está sendo despertada para ser generosa, para ser uma bênção nessa terra. Não para ser uma retentora, não para ter grandes prédios, não para ter grandes templos, não para ter uma indústria da fé. Deus está chamando homens e mulheres com corações dependentes, rendidos, para não fazer crescer o CNPJ, mas para fazer com que o reino de Deus e a justiça de Deus se expanda, e para que não haja mais pessoas passando necessidade, enquanto a igreja vai ter para distribuir. Então não retenha o que vem na tua mão, distribua, dê, porque quanto mais você der, mais você vai ter. Deus está fazendo depósitos do céu na sua vida hoje. Deus está fazendo depósitos do céu na sua vida hoje. O Senhor me disse, e aqui eu entro para uma palavra profética e apostólica, de 3 coisas que Ele vai fazer nas nossas vidas em dependência, quando nós ouvirmos, cremos e dependemos dEle. Ele vai te dar uma herança, Ele vai te dar uma descendência, Ele vai te dar um legado. Herança, descendência e legado. Herança fala daquilo que é passado, de propriedades, de pais para filhos. E o Senhor foi claro me dizendo: tem coisas que nesse tempo eu vou fazer depósito de herança, coisas que serão transferidos para a minha igreja, heranças, bens materiais que serão transferidos para a igreja, e que não é para ficar para a igreja, é para ser transferido para as gerações. O Senhor me disse: eu também estou chamando vocês para terem descendentes. Descendência fala de filiação, descendência fala de filhos, e esses filhos são filhos espirituais. É hora da igreja pregar o evangelho, para fazer esses filhos espirituais nascerem. Chega desse evangelho de pedir dinheiro, vai para o evangelho da cruz.
o evangelho do amor de Jesus, e gere filhos. O que salva uma vida é o evangelho, o que transforma uma família é o evangelho, do Cristo que foi crucificado, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a boas novas de transformação, capaz de trazer salvação para a terra. Isso é descendência. E Deus me disse: Jefferson, eu vou entregar para vocês um legado. Legado, irmão, fala de sabedoria que é acrescentada e passada para outra geração. Legado é algo que não fica na vida de uma pessoa. Legado é algo que outras pessoas recebem de conhecimento e que serve para elas como um depósito e um acréscimo. A nossa próxima geração, e eu estou falando especificamente a essa igreja, a essa denominação, a MISF, ela vai ter um depósito de um legado, porque pessoas, elas não vão precisar buscar conhecimento, elas vão acrescentar conhecimento, em cima daquilo que nós estamos recebendo hoje, de profecias, de revelações, de sabedoria, de instruções. Cada igreja, eu falo agora sim, cada nome de igreja, pode ter uma direção específica da parte de Deus, isso é bom, é a multiforme sabedoria de Deus, não há problema, ninguém está em guerra, irmão, não tem disputa por membros, não tem disputa por almas, não tem disputa por pessoas, a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados. Enquanto a gente ficar batalhando contra pessoas, a gente está perdendo. Põe o teu foco no lugar certo e deixa Deus entregar uma herança para você, levantar uma descendência de profetas através de você, e Deus construir um legado de palavra, de unção, de virtude, de experiências da parte de Deus para as próximas gerações. Seja uma ponte entre as pessoas. Você só vai ser abençoado se a sua vida for uma bênção para a vida de alguém. Querido, você que está me ouvindo, depender é a palavra-chave do momento. Ouça, creia e dependa. Depender não é não fazer nada, depender não é ficar parado, depender é fazer o que tiver que ser feito, com direção, estratégia e com a bênção de Deus. Deus quer te abençoar. Eu te abençoarei. E depois ele diz: se tu uma bênção. Eu te abençoarei. Eu vou te dar o que sozinho você não ia conquistar. Mas não é para você. Não é seu. Todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de você. Torne você uma bênção. Eu quero ler de novo Gênesis 12. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão, isso, irmão, fala de instrução, isso fala da direção. E aí Deus vai falar como isso vai acontecer. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, vá para a terra que eu te mostrarei. Ele está dando a direção, eu vou te mostrar. Eu não estou dizendo qual é a terra, mas passo a passo eu vou te guiando, vou te instruindo, vou te mostrando. E o que eu vou fazer? Vou fazer você um grande povo, eu te abençoarei, tornarei você famoso, você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, seja uma ponte entre as pessoas. É o apelo de Deus para você hoje. Eu te abençoarei, se tu uma bênção. E você vai ver
que faz bem fazer o bem. Guarda isso. Você vai ver o quanto faz bem fazer o bem. Ainda que você diga: pastor, eu tenho tão pouco. Deus usou uma viúva que não tinha praticamente mais nada para abençoar a vida de um profeta. E a Bíblia diz que enquanto ela estava ouvindo, crendo e dependendo daquela palavra que o profeta disse, não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Nem ela e nem a família dela passaram necessidade. Ela ouviu, creu e dependeu da palavra que recebeu. Irmãos, Deus está fazendo um depósito hoje na sua vida. Há uma transferência do céu para a terra, e Ele vai abençoar pessoas através de você. Se tu uma bênção, e você vai ver que faz bem fazer o bem. Se renda, e Deus vai usar você.